pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje vamos tratar um pouquinho mais do equilíbrio químico, né, na parte do que se refere a equilíbrio iônico, dando alguma ênfase para ácidos e bases, como nós já vamos ver. Certo? Então, material na mão e vamos lá. Aprofundando então os nossos conceitos de equilíbrio iônico, nós temos ali que a própria água ela pode sofrer o processo espontâneo de autoionização. Ou seja, uma interação entre uma molécula de água e outra pode resultar, então, num equilíbrio químico que produz um íon hidrônio e um íon hidroxila. Né? O hidrônio é esse íon aqui, que basicamente é uma molécula de água que capturou um íon H+, né? Um íon hidrogênio, um cátion. Okay? E a hidroxila se forma no processo, ou seja, uma das moléculas de água perde um hidrogênio, a outra recebe esse hidrogênio, formando aí cátion e ânion. Nesse sentido, nós temos a autoionização da água, só que ela acontece numa pequeníssima escala. Tá certo? Isso é um processo espontâneo que acontece com qualquer amostra de água. Ok? Como nós já vamos ver, a quantidade de moléculas de água que sofrem o processo de autoionização é bastante reduzida. Então, a própria água acaba formando a base e o ácido. Beleza, gente? Então, vamos lá. Sobre a autoionização da água, que é esse processo aqui equacionado, né, em que basicamente a molécula de água se divide em hidroxila e íon hidrogênio, pela interação de uma molécula com outra, nós podemos então construir com base nessa equação a constante de equilíbrio para a autoionização da água, certo? Nesse sentido, só rearranjando os fatores, levando a quantidade de água a multiplicar pela constante de equilíbrio, nós temos ali a concentração, então o produto, né, entre a concentração de íons H+, e a concentração de íons hidroxila, que deve ser da mesma concentração, uma vez que a proporção é de 1 para 1. Legal, gente? Se a proporção é de 1 para 1, a concentração produzida de um íon é igual à concentração produzida do outro íon, como nós já vamos ver um pouco mais para frente. E com relação à constante de equilíbrio vezes a concentração da água, nós vamos chamar isso de Kw, que é a constante de autoionização da água, certo? E ela vai consistir da concentração de H+, e da concentração de hidroxila. Tá? Ela é conhecida então como uma constante de ionização da água ou produto iônico da água, como está no material de vocês. Certo? Cabe lembrar também o seguinte, quando nós temos somente água, a concentração de água, que é esse H2O entre colchetes, é basicamente 1. Por quê? Afinal, nós temos basicamente a quantidade de água que tem exatamente no todo ali da solução. Né? Como vocês vão ver, essa quantidade de íons produzida é extremamente pequena. Então, basicamente, o que tem, predominantemente tem no recipiente, é água. Certo? Então, essa constante aqui, essencialmente, tem o mesmo valor dessa constante aqui. Legal, gente? Então, vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre a escala de pH. O que é a escala de pH? Vocês já conhecem, vocês já viram isso no primeiro ano, certo? Só relembrando, o pH igual a 7 significa um pH neutro, ou seja, não é nem ácido nem básico. Né? O básico também é conhecido como pH alcalino. Né? O pH ácido ele vai de 1 a 7, né? De 1 a 7 significa, nessa faixa de pH, entre o neutro e o 1, é a faixa ácida. Ou seja, qualquer substância que tenha algum valor de pH entre 1 e 7 é ácido. Legal? É uma substância ácida. E quanto mais próximo do 7, mais fraco é o ácido, tal como o leite, o café e mesmo o suco de tomate. Conquanto mais próximo do 1 o pH estiver, mais forte é o ácido, certo? E quanto mais forte é o ácido, maior é a presença dos íons H+. Legal? E por outro lado, nós temos o pH básico, que vai de 7 até 14. Certo? Quanto mais próximo de 7, mais fraca é a base, tal como a água do mar, bicarbonato de sódio, leite de magnésio.
certo? E quanto mais próximo do 14, mais forte é a base, certo? Ou seja, quanto mais próximo do 14, maior é a presença dos íons hidroxila, OH-, certo? Então, em qualquer caso, existe sempre um equilíbrio entre os íons H+, e OH-, como nós já vamos ver. Legal? Relembrou? Então vamos seguir. O pH, ele na verdade, ele tem como significado o seguinte. O P, ele é um operador, na verdade, matemático, que significa menos log de alguma coisa, sendo que o H, ele significa a concentração de íons H+. Pois é. Mas se nós pensarmos o seguinte, espera aí, se nós formos para um pH básico, nós teremos íons H+, não seria íons hidroxila? Na verdade, é sempre um equilíbrio. O que acontece é que num pH básico, a quantidade de íons H+, ou seja, de íons ácidos, é muito menor do que a dos íons hidroxila num pH básico. E num pH ácido é o contrário. Num pH ácido, a concentração de íons H+ é muito maior do que de íons hidroxila. Não quer dizer que não tem íons hidroxila aqui numa solução ácida. Pode ter, numa quantidade muito pequena, às vezes irrisória. Tá? E o mesmo acontece para o íon H+, na faixa de pH básica. Legal? Então é sempre um equilíbrio. Então pH é um operador matemático que vai significar menos log da concentração de íons H+. Beleza? Bom, tendo isso em mente, temos aí então o produto iônico da água, certo? Em que o Kw significa concentração de H+ vezes concentração de OH-, e o valor é conhecido, né? Para a constante de ionização da água, que é 1 vezes 10 elevado a menos 14, ou seja, é um valor extremamente pequeno. Tá bom, gente? Na ordem de 10 a menos 14 é um valor muito, muito pequeno. Para vocês terem uma ideia de como é reduzida a concentração desses íons, certo? Como eu falei para vocês, a produção desses íons decorrente da autoionização da água resulta em uma concentração igual para ambos os íons, né? Então, a concentração de H+ deve ser a mesma concentração que a de hidroxila. E, no caso, é de 1,7, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Tá certo? É por isso que o produto dessas duas concentrações, como que está aqui em cima, resulta em 1 vezes 10 elevado a menos 14. Beleza, gente? Ficou claro? Então, seguindo aqui. Então, o pH, certo? Sendo menos log da concentração de H+, o pOH também é mencionado, que é o menos log da concentração de OH-. Ok, gente? Então, acontece que podemos então tirar o menos log da concentração de íons hidroxila, naturalmente, certo? E acontece que a soma do pH mais o pOH resulta em 14 sempre. Beleza, gente? Tá certo? Nós vamos explorar essa relação de pH com pOH mais para frente, ok? Quando aprofundarmos um pouquinho mais sobre o assunto, mas essa relação aqui vai ser importante, principalmente no que trata o nosso próximo assunto, ok? Nosso próximo assunto nós vamos falar na próxima aula ou na aula online, para não tornar esse vídeo muito longo. Beleza? E o 14 é justamente o valor limite da nossa escala de pH. Tá bom? Com relação aos ácidos e às bases, temos aí a definição de Bronsted-Lowry, que diz o seguinte: quando um ácido reage com uma base, estabelece-se então um equilíbrio químico em que o ácido é um doador de íon hidrogênio, que é chamado também por Bronsted-Lowry de próton, certo? Então, o ácido ele libera H+ em solução e a base captura esse H+ em solução, formando então o ânion proveniente do ácido e o cátion proveniente da base, né? Quando o ácido se desfaz do seu hidrogênio, chamamos ele de base conjugada dentro da definição de Bronsted-Lowry. E a base, quando captura o hidrogênio, chamamos não como está no nosso material, tá? Mas de ácido conjugado. Por que isso? Porque uma vez capturado esse hidrogênio pela base, ele também pode ser liberado pela base, ou seja, se ele é liberado, é o efeito ácido. Então, essa base que capturou o hidrogênio, na verdade, ela pode ser, após capturar o hidrogênio,
ela é chamada de ácido conjugado, porque ela ainda pode liberar esse hidrogênio. Tá? E liberação de hidrogênio em solução é o efeito de um ácido. Legal? Pela mesma forma, o ácido, depois que liberou o seu hidrogênio, ficou sem hidrogênios, ele é chamado de base conjugada porque ele pode vir a capturar novamente um hidrogênio. Legal, gente? Então, é assim que se estabelece o equilíbrio, é assim que a reação vai e volta. Beleza? Bom, vamos seguindo. Esse equilíbrio iônico, como nós acabamos de ver, ele é um dos pontos fundamentais que sustentam o ecossistema aquático. Principalmente aquático, por quê? Porque o mar é uma imensa porção de solução aquosa, onde muitos efeitos de variações de pH, ou seja, de cunho químico, acontecem. Legal, gente? Um dos efeitos é o equilíbrio químico que acontece com base no gás carbônico, onde o gás carbônico, da forma gasosa, entrando em contato com a água, ele se dissolve na água, certo? Então, por um processo de solubilização do gás hidrogênio, ele adentra na porção de água do mar ou de qualquer corpo d'água, mas principalmente do mar, certo? Uma vez dissolvido, o gás carbônico interage com a água, produzindo, ele reage de fato com a molécula de água, produzindo ácido carbônico. Então, temos aí um problema. O excesso de gás carbônico na atmosfera pode reagir com as águas oceânicas, acidificando as águas, certo? Diminuindo o pH das águas e interferindo no ecossistema aquático. Legal? Uma vez que o ácido carbônico é formado, ele pode liberar seus hidrogênios ácidos. Aqui temos uma falha de digitação, não é mais 3, é simplesmente mais, tá certo? Produzindo o íon bicarbonato, certo? Então, o ácido carbônico libera um dos seus hidrogênios ácidos e formando o ânion bicarbonato. O ânion bicarbonato, por sua vez, libera também um dos seus hidrogênios ácidos, produzindo o ânion carbonato. A questão aqui, em todas essas etapas, é o equilíbrio que ocorre entre o gás carbônico e o carbonato na solução aquosa, certo? E sobre esse equilíbrio, um interfere no outro, as concentrações de um interferem nas concentrações de outro, e nesse sentido nós temos a ideia, que nós vamos abordar mais para frente, de solução tampão, cuja definição, dada no material de vocês, é que tampão é uma solução, obviamente contém íons, e estes ajustam as alterações de pH do meio, certo? Esses íons acabam, por equilíbrio químico, ajustando o pH, ou seja, a acidez do meio em que estão. Ok, gente? Esse fenômeno, naturalmente, ocorre por meio de neutralização, ou de ácido ou de base, certo? Mas nós vamos abordar isso nas próximas aulas. Beleza, gente? Entenderam até aqui? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.